Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Arte e Teologia. E hoje o nosso tema ele gira em torno da temática o papel de Jesus no ato da criação. Então, se você tem essa curiosidade, se você tem esse interesse em saber qual papel Jesus desempenhou no ato da criação, fica conosco até o final que eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Antes de darmos continuidade ao nosso vídeo, eu peço que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Assim que você assistir também comenta, compartilha conosco aí a sua opinião e dê um like para que o nosso vídeo ele possa alcançar mais pessoas. Enfim, qual o papel de Jesus no ato da criação? Há muitos estudos teológicos, há muitos estudos, muitas pesquisas que vai mostrar que no ato da criação tanto estava o papel do Pai quanto do Filho e do Espírito Santo, ou seja, cada um teve um papel fundamental. Porém, nós temos o papel de Jesus, que é de acordo com nós estamos trabalhando a temática desse vídeo, como o Verbo de Deus. No livro escrito pelo evangelista João, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então daí você já vai logo entender que Jesus, no princípio, ele atuou de uma forma diferente como ele atuou assim como filho, quando ele veio ao mundo. Como assim? Como que eu posso explicar ou exemplificar exatamente o que aconteceu? Se nós formos lá para o livro de Gênesis, nós vamos ter a história da criação do mundo. Nós vamos ter cada versículo do livro do Gênesis ali no seu primeiro capítulo mostrando o ato criador de Deus no seu verbo bará, um verbo hebraico que está relacionado ao ato de criar do nada. Né? Nós, como seres humanos, nós criamos a partir daquilo que já existe. Então, no ato divino, ele cria do nada, daquilo que não existe, do ovácuo, que é algo além do nada, na verdade. Né? Então, ele criou a matéria, ele criou tudo. E no Gênesis nós vamos ver dizendo que Deus dizia: haja luz e houve luz, haja isso e houve isso. Então é uma sequência do ato criador de Deus. E aonde Jesus se encontrava em toda essa história. Para poder falar sobre esse assunto, você vai consultar a carta escrita pelo apóstolo Paulo, que nós marcamos aqui, para que você possa acompanhar. Lá no livro de Colossenses, capítulo 1 e versículo de número 13 ao 15. Embora eu estou citando esses versículos, mas ainda tem mais, tá bom? Não são somente esses. Existem mais textos bíblicos que vai nos dar um dimensionamento dessa ideia do papel de Cristo no ato da criação. Então você vai ter nesses versículos dizendo o seguinte, versículo 13 ao 15. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. A chave hermenêutica de Paulo, ela está aqui. Quando ele vai falar sobre a criação, ele faz uma releitura do Antigo Testamento a partir de Jesus. Então, nós como teólogos, como consultadores ou examinadores da Escritura, assim como Paulo, pelo menos no meu caso, tá? Eu vou falar por mim, eu interpreto o Antigo Testamento com uma chave hermenêutica chamada Jesus. E Paulo, ele nos deu esse exemplo, ele interpretava e interpretou o Antigo Testamento através de Jesus. Como assim? O que Paulo quis dizer com Jesus sendo o primogênito de toda a criação?
Para os teólogos do plantão, ou para aqueles que talvez nem buscam conhecimento, muitos vão chegar a um consenso dizendo que Jesus foi a primeira criação de Deus. Utilizando essa expressão para dizer que Jesus foi criado por Deus e que Jesus, ele nem sempre foi autoexistente como papel fundamental da Trindade, como personagem fundamental da Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Paulo não está querendo dizer aqui que Jesus, ele foi o primogênito, ou seja, o primeiro que Deus criou. Pelo contrário, vamos entender o significado do livro da questão do no princípio que a Bíblia nos ensina. Existe a preposição em hebraico que nós chamamos de Bereshit, que quer dizer no princípio. Então são dois apontamentos que nós temos aí da preposição be, que significa, eu vou colocar aí na tela, aí na edição, são algumas preposições. Pelo, que no caso seria através de, temos também no, para, e você vai ter a segunda expressão aí, que é reshit, que significa cabeça, princípio, primeiro, primogênito ou primazia. Então você vai ter no princípio, porém Paulo ele faz uma interpretação um pouco mais forte e hermenêutica através de Jesus. Ele vai interpretar da seguinte forma, veja bem, assim para Paulo, no princípio não é tempo, e sim uma pessoa. Como assim? Ou seja, através de reshit, né, do primogênito, ele substitui a questão de no princípio pela questão através do primogênito. Através do primogênito, no caso Jesus, através de Jesus, Deus criou o céu e a terra. Paulo trabalhando a criação do mundo, não como Jesus sendo aquele que foi criado primeiro, porém aquele que por intermédio de quem foram criadas todas as coisas. Ou seja, finalizando aqui e fechando o nosso vídeo, sem Jesus não houve e nunca haveria criação. Sem Jesus, afinal de contas, não haveria a possibilidade de nada ter sido criado, porque Deus, através de Jesus, através do verbo, através da palavra, criou todas as coisas. Então Jesus, ele entra no cenário da criação do mundo como aquele que, por intermédio dele, foram feitas todas as coisas. Ou se você tem um comentário, uma opinião contrária, ou se você pensa da mesma maneira, eu espero que você comente aí nesse vídeo, que você fale aquilo que você tem pensado, para que nós possamos aqui trazer também novos conteúdos. Beleza? Então Deus te abençoe, um forte abraço e fiquem todos aí na paz do nosso Senhor Jesus.